Fala, meu querido aluno, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do curso Matemática em Foco com o professor Ian Ribeiro. E pessoal, nesse vídeo eu quero comentar com vocês as propriedades de potenciação, beleza? Então tenha sempre em mente os conceitos que nós vimos anteriormente, que é lembrar que potência é uma expressão constituída por uma base e um expoente. E matematicamente eu tenho a multiplicação da base, uma quantidade de vezes expressa pelo expoente. Beleza? Esse conceito você vai carregar todo o conteúdo de potência. Então, pessoal, quando você trabalha com as questões de potência, você vai perceber que a ideia geral é realizar simplificações. Potência não está aí na questão para dificultar a sua vida, ela está para simplificar. Então, a primeira propriedade, turma, que nós vamos trabalhar é a seguinte, ó. Quando você tem multiplicação de bases iguais, tá? Com expoentes diferentes. É claro que você poderia ter expoentes iguais também. A propriedade vai se aplicar. Então a grande observação é: anote no seu caderno. Multiplicação de mesma base. Turma, quando isso daqui ocorre, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que conservar a base e esses expoentes aqui, ó, turma, serão somados. X mais Y. É claro que você pode fazer isso sem problema nenhum. Quer ver um exemplo onde você de fato enxerga essa propriedade? Porque quando o professor chega e coloca na tela isso daqui, você pensa, mas faz sentido somar os expoentes? Faz. Por exemplo, 2 ao quadrado vezes 2 ao cubo. O que você poderia pensar? Olha só, é claro que você poderia resolver, encontrar o resultado, não tem problema. Só que nessa situação, eu quero o seguinte, ó. 2 ao quadrado não é a mesma coisa que 2 vezes 2? É. Então aqui, ó, no lugar de 2 ao quadrado, eu estou colocando 2 vezes 2. Ok. Sinal de multiplicação da expressão continua. Vezes 2 ao cubo não é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2? É. 2 vezes 2 vezes 2. Ô turminha, por definição, quantas vezes eu estou multiplicando o 2? Aí você vai olhar e vai perceber, Ian, eu estou multiplicando o 2 aqui 5 vezes ele mesmo. Então não é a mesma situação de colocar pela definição 2 elevado a 5? É. Então olha só, ax mais y. Aí quando você desenvolveu essa fórmula, a gente encontrou 2 elevado a 5. Só que ao invés de aplicar a definição, você poderia lembrar a propriedade e perceber que é multiplicação de mesma base. Conserva e soma. Olha o caminho que você economizou o seu tempo. Show de bola! Então a propriedade ela não está aí para dificultar a sua vida. Ela vai facilitar todo o processo. Mas é claro que você tem que perceber isso daqui. Um outro detalhe, turma, que muito livro não conta e devia colocar como observação é o seguinte, ó. Normalmente, o aluno ele enxerga da esquerda para a direita. Beleza. E é normal, até porque o professor ele escreve nesse sentido. Só que você tem que perceber que o caminho de ida e o caminho de volta são válidos também. Então, por exemplo, quando eu falo que são válidos, é você pegar uma expressão, por exemplo, 2 elevado a x mais 1, e você perceber, poxa, o meu expoente ele tem uma soma.
Aí você pode separar em uma multiplicação de mesma base. Então, consequentemente, a sua questão teria aqui, por exemplo, dividido por 2 elevado a x, não tem problema, simplifica, etc. Tá? Então, o caminho de ida e o caminho de volta são válidos. Isso você vai ter que treinar. Segunda propriedade, turminha, que nós trabalhamos é quando você tem, ó, divisão de bases iguais, certo? Então, quando você tem divisão de bases iguais, o que que você pode fazer? De maneira análoga à multiplicação, você pode entender a divisão. Lembra que na multiplicação você conserva e soma? Na divisão, você vai fazer o quê? Conservar a base e o seu expoente ele é subtraído. Só que tem um detalhe. Essa subtração, turminha, ela não é do expoente do denominador para o numerador. Você vai fazer, ó, expoente do numerador menos o expoente do denominador, beleza? Então, todo o processo, é claro que você pode fazer para comprovar e não tem problema. Se você chegar aqui do lado e falar assim, ah, Ian, não acredito, eu quero pegar 2 ao cubo e dividir por 2 ao quadrado e verificar quanto que dá. Você poderia, ó, desenvolver a sua fórmula e perceber 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2 vezes 2. Como todos os termos estão multiplicando, você pode, ó, simplifica 2 vezes em cima e embaixo. Sobrou quem? Sobrou 2. Só que não precisa desse processo. Se você lembrar dessa propriedade, você vai perceber o quê? Bases iguais. Eu posso simplesmente conservar a base e subtrair os expoentes. Olha o resultado. Olha o resultado da propriedade. Então, o caminho ele passa a ser encurtado, beleza? Quando você trabalha com essas propriedades, você vai perceber algo em comum. As questões elas giram em torno de ou bases iguais e aplicam uma determinada propriedade, ou expoente igual e aplicam uma determinada propriedade, tá? Então, segunda propriedade, divisão de bases iguais, beleza? Tira print, foi. Bora apagar aqui, ó, turminha, e ver mais 2 propriedades que nós temos dentro da potenciação. Tranquilão? Então, ó, turma, terceira propriedade. Qual que é, Ian? Lembra que você tinha multiplicação de bases iguais. Ok. Eu posso ter multiplicação de bases diferentes? Pode. Desde que, olha a condição, desde que o seu expoente ele seja igual. Dessa maneira aqui, qual é a propriedade que você vai aplicar? Você vai simplesmente multiplicar as bases e o resultado eu elevo ao expoente que é comum. Entenda que o caminho de ida e o caminho de volta é válido, beleza? Então, algumas questões pedem essa habilidade de você retornar à propriedade. Se eu colocar valor, o que eu posso ter? Ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Você poderia, sem problema nenhum, realizar assim, ó. Ian, 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. Ok, chega no resultado. Só que essa propriedade permite o quê? Você percebe que o expoente é igual. A base não. Pela propriedade, existe a possibilidade de primeiro você multiplicar as bases e o resultado você eleva ao expoente. 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Beleza? Então, você pode reescrever a sua expressão dessa mesma maneira. Tranquilo? Propriedade 3 é isso daqui. Da mesma forma, turminha, você pode trabalhar com
divisão de bases diferentes e lembra da condição expoente igual, x e x. Nessa situação, o que você poderia fazer? Eu olhando a multiplicação, eu consigo perceber assim, olha, se o expoente ele é igual, primeiro eu multiplico a base e depois eu faço a potência. Na divisão, eu acredito que seja a mesma coisa. Primeiro eu vou dividir, depois eu vou elevar. E é exatamente essa linha de raciocínio. Se o expoente ele é o mesmo, ó, primeiro você pode dividir e o resultado da divisão você eleva ao expoente que é comum, tá? Então, um grande detalhe quando você observa essa propriedade é perceber que o caminho de ida e o caminho de volta é válido. Só que quando eu falo válido, eu quero que você entenda assim, ó, a sua base ela é uma fração e toda essa fração está elevado a x. Para você voltar, você tem que perceber que esse expoente ele serve tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, quando você aplica essa ideia, você não volta para o primeiro caso? Volta, tá? E às vezes é a saída de determinada questão. Beleza? Propriedade 3, propriedade 4, tranquilo, tira print, foi. Pessoal, vamos ver as últimas propriedades que você trabalha com potência, tá? Quais são? Olha só. Nós temos potência de potência, tá? Potência de potência. Nessa situação, turminha, a sua base, ó, base, ela é uma outra potência. Porque, por definição, a gente trabalha como A elevado a x. Quem é a base? O A. Quem é o expoente? O x. Só que aqui eu já tenho uma potência na base. Aí essa potência vai estar elevada a outra potência. Nessa situação é super tranquilo. Você vai conservar a parte de baixo da base, tá? E multiplicar os expoentes. É simplesmente essa multiplicação aqui. Não tem segredo, tá? Então, por exemplo, se você encarar essa expressão aqui, ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo. É você trabalhar de que forma? Aí você percebe, Ian, a base é uma potência. E essa base, que já é uma potência, vai estar elevado a outra potência. Então, eu posso conservar o 2 e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3. Resposta, 2 elevado a 6. Super tranquilo essa aplicação, beleza? Outra propriedade, turminha, é a seguinte, ó. Existe a possibilidade de você trabalhar com expoente negativo. Não tem problema nenhum. Você não trabalha com base negativa? Trabalha. E lembra, base negativa elevada a expoente par? E quando você tem expoente negativo, é aí que entra um conceito chamado inverso. Isso é importante. Porque aqui agora você tem que entender a aplicação do inverso. E turma, inverso é numerador vira denominador e denominador vira numerador. Você inverte a posição da fração, não tem erro, tá? Só que a dificuldade do aluno é olhar essa potência e perceber assim, mas Ian, qual é a fração que está aqui? Eu estou conseguindo enxergar somente a elevado a menos m. Ô turma, quando não tem uma fração explícita, por exemplo, 4/3, 2/10, não é a mesma coisa que dividir por 1? É. Então, sempre que você não enxergar a fração de cara, saiba que você pode escrever em forma de fração. Qualquer número dividido por 1
é ele mesmo. A essência não é alterada. Então, dessa forma aqui, o que eu tenho que fazer? Aplica o inverso. Então, o que é denominador passa a ser numerador e o que é numerador passa a ser denominador. Então, olha a aplicação da propriedade. 1 sobre A. E aí agora, turma, o que era um expoente negativo se torna o quê? Ó, mais M. Então, a condição para que aquele expoente que é negativo se torne positivo é aplicar o inverso e aí você tem seu expoente com sinal trocado. Simples assim. Beleza? Então, você encara dessa forma. É claro que você pode pegar uma questão assim, ó. 1 sobre 2 elevado a menos 3. Aqui, a fração ela já está explícita. Então, o que você tem que fazer? Inverte e o expoente se torna positivo. Beleza? Primeiro caso. Segundo caso. E olha um detalhe interessante, turma. Pega bastante na hora das questões. É o seguinte, pegadinha, ó. Vamos pensar. 2 elevado a menos 2 dividido por 4. Aí, o aluno desatento, ele vai olhar essa fração e vai perceber assim, expoente negativo. Primeiro passo, inverte a fração. Conserva ali todo mundo e o expoente fica positivo. Tem diferença, turma, quando você coloca o parênteses e não coloca. Olha a diferença. Se eu colocar um parênteses aqui, esse menos 2 não é da fração? É. Se eu não coloco os parênteses, esse menos 2 é somente, ó, somente desse 2 aqui. Beleza? Então, nessa situação, você vai fazer o inverso disso daqui, que você pode escrever, ó, 2 elevado a menos 2 sobre 1, tudo isso dividido por 4. Inverte e mantém. Beleza? Então, fique de olho. É diferente de você colocar o parênteses ou não. Tranquilo? Aqui é porque você pode colocar um número dividido por 1, é ele mesmo. Foi o que a gente fez aqui, só que esse 4 ele ainda vai estar dividindo. Então, pegadinha é extremamente importante. Pessoal, última propriedade de potência, eu sei que é longo as propriedades, só que são extremamente essenciais, tá? Então, qual que é? Eu quero que você entenda que toda potência, ela vem de uma raiz. Como assim? Se você encontrar, turma, uma potência de expoente fracionário, tá? Esse resultado, ele pode ser expresso em forma de raiz. Só que aí entra aquele macete. Olha só. O que está no Sol vai para a sombra. E o que está na sombra vai para o Sol. Até porque radiciação é o processo inverso da potência. Então, isso daqui eu posso escrever de que forma? Raiz de radicando A. Qual é o elemento que está no Sol? Às vezes, quando você desenha dessa forma, você vai perceber, poxa, os dois? Não. Barra Y. É como se essa barra produzisse sombra para o seu denominador. Então você olha, quem que está no Sol? Ah, o X. Ele está no Sol, ele vai para a sombra da raiz. Quem que está na sombra aqui de fora? Não é o Y? Ele vai para o Sol da sua raiz, tá? Então, ó, processo inverso. É claro que você pode escrever uma raiz em forma de expoente fracionário e tendo uma potência de expoente fracionário, você escreve em forma de raiz, beleza? Então, para finalizar, anota isso daqui, ó, turma. Existem consequências da sua definição. Qual que é a consequência principal? Olha só.
Se a sua base for 1, independente do expoente, vai ser quanto? 1. Beleza? 1. Se a sua base ela for 0 e o seu expoente for um número natural, esse resultado aqui é 0. Por que não pode ser negativo? Lembra que você vai aplicar o inverso e você vai ter uma divisão por 0. Fica de olho. Terceira e última consequência, turma, extremamente importante. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Beleza? Então, independente, 1 milhão elevado a 0 é 1. 100 milhões elevado a 0 igual a 1 também. Então, são as consequências que você tem que ficar de olho. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado dessa aula, das propriedades, da consequência. Entender toda a dinâmica é extremamente importante para a sua evolução do aprendizado. Tranquilo? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.